Bom dia, classe, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos continuar nossa conversa sobre conjuntos. Vamos falar sobre união, intersecção e diferença de conjuntos. Bem legal, vamos lá. Bom, união de conjuntos é naquele apelo de quando a gente quer juntar as coisas que estão dentro de dois conjuntos, né? Então suponha que eu tenha aqui um conjunto A e um conjunto B. Conjunto B, um conjunto A. Cada conjunto tem lá os seus elementos, que eu estou representando aqui por pontos, nessa representação do diagrama de Venn, que nem a gente viu, discutiu lá na primeira aula, lembra? Aí é o seguinte, eu quero falar sobre todos os elementos que estão ou em A ou em B. E aí que a gente cria essa necessidade de falar sobre a união de dois conjuntos. Então não dá pra gente simplesmente somar essas coisas, porque se o A são as frutas amarelas e o B são as frutas vermelhas, não dá para eu simplesmente falar, vou somar aqui as coisas. Então eu preciso colocar tudo junto na mesma sacola. E essa sacola, qual que vai ser o nome dessa nossa sacola? Vai ser A união com B. É esse símbolo aqui de Uzinho, esse Uzinho simboliza a união de conjuntos. Então, quando a gente quer falar aqui desse conjunto, digamos, um conjunto C, que tenha dentro de si todos os elementos que estão ou em A ou em B, a gente chama esse conjunto C de união. E aí, né, a definição mais formalzinha de união de conjuntos é essa aqui mesmo, né? A união de dois conjuntos A e B é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou a B. Então, né, se a gente for escrever lá C, que a gente denota como A união com B, essa é a notação para união, né? Se a gente for escrever lá C é a união, como que a gente descreveria isso daqui? Ao conjunto de todos os elementos X, tal que X pertence a A, lembra lá do símbolo de pertence? Ou X pertence a B. E se a gente pensar aqui no diagrama de Venn, vamos colocar esse diagrama de Venn aqui de novo, aqui embaixo. Então, se eu tiver lá esses dois conjuntos, o A e o B, a união deles, nessa representação do diagrama de Venn, nada mais é do que toda essa região aqui ocupada por esses dois conjuntos. Então, o conjunto da união seria tudo isso daqui, toda essa região que está achurada aqui em preto, que é a área azul mais a área vermelha aqui. Mas o que acontece se a gente quiser falar não só sobre a área dos dois juntos, mas sobre essa área que interessante, essa área que está aqui no meio dos dois, que é a área dos elementos que está tanto dentro de A quanto dentro de B. Aí a gente encontra a nossa definição do que? De intersecção de conjuntos. Então é justamente essa história aqui. Então se essa daqui é a união, vamos escrever aqui, né, para união. Depois eu vou disponibilizar essas notas aqui escritas para você. Então essa daqui é a intersecção. Aqui é a união A união com B. E a intersecção vai ser o símbolo de ponta cabeça, vai ser a intersecção com B. Então, essa aqui é justamente o nosso conceito aqui de intersecção. Quais são os elementos que estão tanto dentro de um quanto dentro de outro? Então, se a gente pensar aqui que o A... Vamos fazer aqui outro exemplo, outra representação de conjuntos aqui. Se o A é o conjunto de 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E o B é o conjunto de 2, 4 e 6... Então a gente pensa, ó, A intersecção com B. Quem são todos os elementos que estão ao mesmo tempo em A e em B? O 2, que está nos dois aqui, né? Vamos circular eles aqui. O 2 e o 4. Então essa intersecção formada pelo 2 e o 4. E aqui embaixo, né, a definição
de intersecção é isso daqui mesmo, né? Intersecção de dois conjuntos A e B é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem tanto a A quanto a B. E se a gente fosse escrever novamente, né, a definição aqui, uma escrita mais matemática, é igual a todo x tal que x pertence a A e x pertence a B ao mesmo tempo. Ele tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. E aqui é interessante da gente notar essa diferença nessas duas definições de união e intersecção, que olha só. Para a união a gente colocou lá x tal que x pertence a A ou x pertence a B. E aqui para a intersecção x pertence a A e x pertence a B. É uma diferença sutil assim, ali no jeito da gente falar, mas que faz toda a diferença. A gente está falando pertence a um ou ao outro, ou se a gente fala pertence a um e ao outro. E isso é uma coisa que você pode levar assim para qualquer problema de matemática, para qualquer área assim, que você estiver estudando, está falando de conjuntos. Se falou ou, já relaciona com união. Se falou e, já relaciona com intersecção. Aí aqui outra definição interessante, uma nomenclatura mais técnica, né? É a definição de conjuntos disjuntos. Porque o que pode acontecer? Às vezes, vamos ver se vocês estudarem as outras aulas, às vezes posso acontecer isso aqui, A intersecção com B igual a isso daqui. Lembra que símbolo é esse? Esse aqui é o conjunto vazio. Pode acontecer que não exista nenhum elemento que esteja tanto em A quanto em B ao mesmo tempo. E nesse caso, quando isso acontece, quando a intersecção de A com B é vazia, a gente vai falar que A e B são conjuntos disjuntos. Nome engraçado, né? Conjuntos disjuntos. E se a gente for pensar aqui no diagrama de Venn, o diagrama de Venn é ótimo para a gente enxergar o que está acontecendo nesse contexto de conjuntos, né? Se a gente pegar aqui um conjunto A e um conjunto B que não tem intersecção, a gente representando ele com um diagrama de Venn é uma situação desse tipo aqui. Eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B e não existe nenhuma região aqui no meio, ó, entre os dois, que esteja tanto na área do A quanto na área do B. Então essa aqui seria uma representação, um jeito da gente visualizar como seriam dois conjuntos disjuntos. Agora vamos ver algumas propriedades aqui dessas operações entre conjuntos, união e intersecção. A primeira propriedade é a comutativa, que é o seguinte: se eu pegar um conjunto A e fizer união com o conjunto B, é a mesma coisa que eu pegar um conjunto B e fazer união com o conjunto A. Não importa a ordem. Porque não importa se eu pegar a primeira, eu vou pegar as frutas amarelas e as frutas laranjas. Todas as frutas amarelas mais todas as frutas laranjas. Vermelhas, vai mais claro. É a mesma coisa que eu pegar todas as frutas vermelhas e todas as frutas amarelas. Não vai fazer diferença se eu pegar em qual ordem eu colocar essa sentença. A mesma coisa para a intersecção. Se eu colocar aqui A intersecção com B, é a mesma coisa de fazer B intersecção com A. Não tem diferença. Então vamos falar frutas amarelas e frutas cítricas. Então se eu pegar o conjunto de todas as frutas amarelas e cítricas, é a mesma coisa que o conjunto de todas as frutas cítricas e amarelas. Não importa a ordem que eu pegar, eu vou continuar tendo o mesmo resultado no final. Então essa é a comutatividade aí dessas operações de união e intersecção entre conjuntos. A propriedade associativa é o seguinte: se eu fizer A união com B, pegar esse conjunto da união deles e unir com um conjunto C, um terceiro conjunto, é a mesma coisa de eu pegar o conjunto A e fazer a união dele com a união de B e C. Então não importa se eu juntar primeiro A e B, depois juntar C, ou se eu juntar primeiro B e C e depois juntar A. Isso, inclusive, justifica porque que a gente pode escrever sem ambiguidade, que é a mesma coisa que A, união com B, união com C. Então a gente, na verdade, não precisa desses parênteses justamente por causa dessa propriedade associativa. E a mesma coisa acontece, na verdade, aqui com a intersecção. A intersecção com B, depois a intersecção com C, é a mesma coisa que a intersecção de B com C e depois a intersecção com A. E isso justifica o fato de a gente não precisar
escrever essa sentença aqui com parênteses. Agora, propriedades distributivas, presta atenção, isso aqui é bem interessante. Se eu fizer A intersecção com B, união com C, aí você vai entender o nome de distributiva, vai lembrar aquela propriedade distributiva lá da multiplicação, quando eu tenho, lembra quando eu tenho lá A vezes B mais C é igual a vezes B mais A vezes C? Aqui com a intersecção e a união vai acontecer o seguinte, isso aqui vai ser A intersecção com B, união A intersecção com C. Parece, né? É parecido aqui a expressão. Então, essa operação aqui de intersecção, eu faço essa distributiva. Eu distribuo ela. Faço primeiro a intersecção com B, depois faço a intersecção com C, depois faço a união desses dois resultados. E a mesma coisa vale se a gente trocar a ordem aqui das operações. Se eu fizer A união com B intersecção com C, isso aqui vai ser a mesma coisa que A união com B, intersecção de A união com C. Então tem essas duas propriedades distributivas envolvendo a intersecção e a união de dois conjuntos. Certo? Vou apagar isso aqui, só um exemplo. Na verdade, eu posso até deixar ali, né? Agora, propriedades envolvendo o conjunto vazio. Eu falei que esse conjunto é importante, né? Ele vai sempre aparecer, de novo, de novo, de novo. Propriedades envolvendo o conjunto vazio é o seguinte. Se eu pegar o conjunto vazio e fizer a união com o conjunto A, concorda que eu não vou estar adicionando nada, porque o conjunto vazio é vazio. Se eu fizer vazio união com A, isso aqui vai ser o quê? A. Então, o vazio é neutro nessa união. Se eu fizer o vazio intersecção com A, eu estou fazendo a segunda pergunta. Quais são todos os elementos que estão em A e no vazio ao mesmo tempo? Só que o problema é, não tem ninguém no vazio. Portanto, não tem ninguém no vazio e em A ao mesmo tempo. Então, isso aqui é sempre vazio, para qualquer conjunto A. E a outra propriedade do vazio é, se eu unir vazio com vazio, eu continuo com vazio. Se eu tenho nada, eu adiciono mais nada, eu continuo com nada. Certo? Então essas são as propriedades envolvendo o conjunto vazio. Agora a gente pode se perguntar, principalmente no caso finito, né? Qual que é o número de elementos dentro da união de um conjunto? Porque digamos lá, de novo, vamos de novo com o diagrama de Venn. Eu tenho lá um conjunto A, eu tenho lá um conjunto B, né? Conjunto A, conjunto B. Aí eu tenho aqui lá os elementos de A, uma certa quantidade de elementos, e em B eu também tenho lá uma certa quantidade de elementos. Vamos denotar o número de elementos de A por N de A. E o número de elementos de B por N de B. Vou fazer de preto aqui. N de A e N de B. Número de elementos dentro de cada um desses conjuntos. Aí a minha pergunta é o seguinte. Quantos elementos existem na união de A com B? A minha pergunta seria a seguinte, né? Qual que é o número de elementos de A união com B? Um primeiro chute, um primeiro palpite para a gente tentar achar essa resposta seria falar, olha, algo minimamente razoável. Falar, olha, eu pego o número de elementos de A, eu somo com o número de elementos de B. Será que isso é verdade? Será que é? Será que não? Não é verdade. Sabe por quê? Nem todo caso, nem sempre é verdade. Sabe por quê? Porque vai acontecer o seguinte. Se eu pegar aqui nesse exemplo aqui, eu contar os elementos de A, eu vou contar aqui de verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou contar os de B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o número de A aqui é 6 e o número de B aqui é 7. A soma dos dois é 13. O que acontece, no entanto? Repare que, quando eu fui contando todos os elementos que estão na união de A com B, esses dois elementos aqui da intersecção, eu contei eles 2 vezes. Então, na verdade, o que vai acontecer é o seguinte.
essa fórmula aqui, ela não vai dar certo porque eu estou contando duas vezes esses elementos da intersecção. Mas para eu corrigir ela, basta eu subtrair aqui o número de elementos que existe nessa intersecção, o número de elementos da intersecção de A com B. E essa, na verdade, é uma fórmula que pode levar aí para a vida, pode levar a anotar para suas provas, para o vestibular, para o que quer que for, porque é uma formulinha aqui, uma expressão muito importante que fala para a gente qual que é o número de elementos da união entre dois conjuntos. O número de elementos de um mais o do outro, e descontando aqui o número de elementos dessa intersecção, porque eles foram contados duas vezes. Agora peço para você lembrar do seguinte, lembra quando a gente definiu lá o que são conjuntos disjuntos? Conjuntos disjuntos são quando A e B são disjuntos se a intersecção com B é igual a vazio. Agora, se a intersecção com B é vazio, então o número de elementos nessa intersecção é zero. Então, para A e B disjuntos, que significa isso, a gente vai ter o seguinte: o número de elementos de A união com B vai ser o número de A mais o número de B. Nesse caso, essa conta dá certo, é só somar o de um mais o de outro, quando a intersecção é vazia, quando esses dois conjuntos são disjuntos. Mas se a intersecção não for vazia, aí é a fórmula anterior, você tem que descontar ali o número de elementos dessa intersecção. Tá bom, agora a gente já fez um monte de operação, já fez união, já fez intersecção entre conjuntos. Agora vamos tentar fazer uma espécie de subtração. Vamos tentar definir o que é a diferença entre dois conjuntos. Bom, não é simplesmente você fazer a subtração literal, porque se eu pegar assim o conjunto das frutas amarelas menos o conjunto das frutas cítricas, eu vou ficar com banana menos laranja. Não vai dar certo fazer essa conta, eu preciso de uma definição um pouco melhor. Mais uma vez, vamos tentar representar aqui com diagrama de Venn. Eu tenho lá um conjunto A e um conjunto B. O meu conjunto A menos B, eu vou definir como sendo o seguinte: todos os elementos que estão em A, mas não estão em B. Então, eles estão em A, mas não estão em B. Todos os elementos que estão em A, mas não chegam a pisar em B. Então, essa vai ser a minha diferença aqui. Essa lua crescente aqui, tá vendo? É ela que vai ser a diferença de A com B. Então, essa é a definição. A diferença de dois conjuntos A e B é o conjunto dos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então, se a gente for escrever aqui de maneira mais formalzinho, como que é A menos B? É o conjunto de todo x que pertence a A, tal que x não pertence a B. Todo elemento de A que não está em B. Então a gente tem essas três definições, né? União, x pertence a A ou x pertence a B. Intersecção, x pertence a A e x pertence a B. E aqui, diferença, x pertence a A e x não pertence a B. A gente pode reescrever desse jeito, né? X tal que x pertence a A e x não pertence a B. Certo? Agora, para finalizar, vamos definir o seguinte conceito, o conceito de conjunto complementar. Se eu tenho lá um conjunto B, um conjunto pequeno, e ele está dentro de um conjunto maior A, ou seja, B é subconjunto de A, B está contido em A. A diferença A menos B, se eu pegar todo mundo que está em A, mas não está em B, que é justamente a gente fazer isso aqui, né? Pegar só essa parte aqui de fora, isso daqui vai chamar, a gente costuma chamar isso aqui de complementar de B em relação a A, que nada mais é do que o quanto que falta em B para ele ser o A inteiro. Então, o que tem dentro do A que o B não tem? O quanto falta de B para completar o A. E a notação que a gente usa para isso aqui
nesse caso, né, que ainda é A menos B, a notação vai ser justamente complementar aqui, faz um C grandão, um complementar de B em relação a A. Vou reescrever. Complementar de B em relação a A. Certo? Então, essa é a definição de complementar. Agora, quando a gente está falando do complementar de um conjunto em relação ao seu conjunto universo, ou seja, eu tenho lá o meu conjunto universo, aí, esse é o meu conjunto universo. E eu tenho lá o conjunto A dentro do universo. O A eu esqueci de fazer ele bonitinho. Aqui é o meu conjunto A. Aí se eu me perguntar qual que é o complementar de A em relação ao universo, qual que é toda essa região aqui que falta no A para ele chegar a ser o universo inteiro? Quanto que é a diferença, né, do universo menos o A, que seria o complementar de A em relação ao universo? A gente vai simplesmente chamar isso daqui de A, Czinho ali em cima, A complementar, o complemento de A, certo? Anota aí essa definição, porque é uma definição que a gente vai utilizar na próxima aula, que eu vou falar para vocês sobre as leis de De Morgan, que são umas leis para a gente, umas operaçõezinhas para a gente entender o que acontece aí com esses complementos. Qual que é o complemento da união de dois conjuntos, complemento da intersecção. Próxima aula, não percam!